Você já se pegou lutando para manter o foco nas suas tarefas diárias? Ou até consegue começar uma tarefa, mas no meio dela acaba desistindo e perdendo o foco facilmente? Em um mundo cheio de distrações, o foco se tornou uma habilidade cada vez mais rara. Quem consegue dominá-lo já está um passo à frente dos demais. Agora imagine ter o poder de controlar seu foco sempre que precisar, permitindo que você se concentre plenamente e alcance resultados melhores. É exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, aqui vai um segredo. Uma das coisas que mais vai te dar foco é ter uma motivação para isso. E para ter motivação, você precisa visualizar onde quer chegar. Por isso, pegue uma caneta e papel e anote um objetivo qualquer para realizarmos hoje mesmo. E sem enrolação, eu vou te mostrar como dominar o foco total para você concluir o objetivo que acabou de escrever. Fechado? Vamos lá. Prepare o ambiente. Como primeira dica, temos que preparar o ambiente para termos foco. Me diz aí, qual ambiente te passa mais tranquilidade? Olha, quem sou eu para julgar alguém, mas tenho quase certeza que essa segunda opção é a realidade da maioria de nós. E ter esse ambiente desorganizado deixa a sua manhã desorganizada e consequentemente vai influenciar no restante do seu dia de foco. Agora vem uma frase clichê. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Essa parece aquelas frases de coach motivacional, mas ela foi dita por William McRaven, um almirante aposentado da Marinha Americana, no qual ele fez uma palestra na Universidade do Texas dizendo o seguinte: se você arrumar sua cama todas as manhãs, você terá feito a primeira tarefa do dia. Isso lhe dará um pequeno sentimento de orgulho que irá te encorajar a realizar outra tarefa e depois outra. E no final do dia, aquela primeira tarefa feita terá se tornado mais uma de muitas concluídas. Arrumar sua cama também irá reforçar o fato de que pequenas coisas da vida importam. Se você não consegue fazer as pequenas coisas direito, você nunca será capaz de realizar os grandes feitos. E esse é o primeiro passo para termos mais foco, mas ainda não terminamos de organizar o ambiente. Para melhorarmos ainda mais, temos agora que abrir a nossa janela e deixar um pouco de luz do sol entrar. E não precisa tomar sol por 2 horas. Apenas uma luz indireta já vai ajudar o seu cérebro a entender que é hora de trabalhar. Isso pode parecer simples, mas esses pequenos traços de luz do sol ativam o nosso círculo circadiano, que em poucas palavras é um medidor de tempo interno regulado para um período de 24 horas, que está presente em todo tipo de ser vivo. É o nosso reloginho do corpo. Ele é importante pois um ciclo regular melhora o nosso humor, foco, concentração e até mesmo diminui os níveis de estresse. Continuando, cama arrumada, janela aberta e agora a parte mais difícil, que é uma barreira para a maioria de nós. E eu me incluo nessa conta: guardar o celular. Nem preciso dizer que a nossa atenção e foco tem como forte concorrente as redes sociais, chats de mensagens, vídeos e milhares de outras coisas que conseguimos acessar pelo celular. Por isso, é essencial que nesse processo de adquirir a habilidade de focar, temos que remover o celular. Mas eu sei que isso não é fácil, então aqui vão alguns truques. Desative as notificações. A maioria delas pode ser gerenciada facilmente no menu de aplicativos, e em pouco tempo você pode desativar os sons e avisos que vão te tirar o foco. Outra dica é: trate o seu celular como um telefone fixo. Pense como era antigamente. Se você se lembra de uma época anterior aos smartphones, sabe que ter um telefone fixo conectado a uma parede ou bancada e fora do alcance das mãos tornava menos atraente. Então se pergunte, onde ficaria o telefone fixo se você tivesse um? E então coloque seu celular nesse local. Deixe-o lá até que você precise ou queira usá-lo. E quando terminar de usar, coloque-o de volta em seu lugar, pois agora ele é um telefone fixo. Romper com o vício no celular provavelmente será um desafio, mas imagine tudo que você poderá fazer com as horas que recuperar, mesmo que seja só 1 horinha por dia. Divida as tarefas em blocos de tempo. Agora, com o nosso ambiente arrumado, vamos ao próximo passo para adquirir o foco completo. Nosso cérebro não evoluiu rápido o suficiente para lidar com distrações modernas. Enquanto o volume de informações que nos atinge só faz crescer, nossa capacidade de processá-lo segue a mesma. Por isso, temos que dividir as tarefas em blocos de tempos e apontar um objetivo final. Estabelecer um tempo para determinada tarefa vai gerar um certo gatilho de urgência no nosso cérebro, nos ajudando a focar mais. Um exemplo disso: você está na sua rotina diária e precisa fazer um texto para a faculdade, trabalhar e ainda quer ir treinar. Separe blocos para essas tarefas. Diga: eu tenho 2 horas para fazer esse texto, mas não comece a escrever o texto e só pare 2 horas depois. Acredite, nos primeiros 10 minutos você vai perder o foco. Ao invés disso, separe essas 2 horas em tempos de 30 minutos. E quando esse bloco de tarefa terminar, dê uma pausa de 5 minutos e depois volte para o próximo bloco. E como uma dica extra, ao final de cada bloco, se pergunte: o que estou fazendo? Essa pergunta é simples, mas força você a dizer para si mesmo: eu estou fazendo meu texto para a faculdade. Então seu cérebro vai se concentrar em terminar a tarefa. Além do bloco de tempo, podemos também dividir uma tarefa complexa em mini tarefas, que é um conceito apresentado por Pierre Steele, autor do livro A Equação de Deixar para Depois. Em seu exemplo, ele diz que escrever ou ler um texto de 10 páginas ou assistir a esse vídeo até o final pode ser intimidador, mas subdividindo o desafio se torna mais gratificante. Completar cada parte dá uma sensação de recompensa e quando você menos percebe, está tendo satisfação imediata em uma tarefa longa. Só para exemplificar,
morar. Pense na tarefa alugar apartamento. Fica bem mais fácil quando dividida em: primeiro, escolher um bairro; segundo, vasculhar sites e ruas; terceiro, marcar visitas ao apartamento favorito; quarto, pesar prós e contras e eleger um imóvel; quinto, mandar a proposta para a imobiliária. É claro que isso é muito básico, né, pessoal? Mas vocês já entenderam a ideia da coisa. Mas só para complementar, as mini tarefas têm que cumprir algum requisito também. Tem que ser objetivas, para você não ficar na dúvida se ela foi executada ou não. Tipo, comer melhor de manhã. É uma tarefa ruim, porque não deixa claro o que é melhor. Então tente, no café da manhã, comer uma banana e 3 fatias de melão. Pronto. A simples mudança de palavra já deixa ela mais objetiva para podermos focar. Além disso, é bom que mini tarefas sejam curtas, garantindo a ideia das recompensas imediatas. A chatice de fazer uma mala, quando é dividida em escolher a mala, selecionar roupas e colocar roupas na mala, já soa mais agradável. Tipos de tarefa. Agora que já sabemos organizar o ambiente e dividir as coisas em blocos de tempo ou mini tarefas, é importante entender que existem 2 tipos de tarefas: as que você precisa estudar para realizar e as que você já sabe o que precisa ser feito. Para as tarefas de estudo, aqui vai um conselho: nunca deixe o tempo fixo. Exemplo, você quer aprender a desenhar mangás em uma semana. Então vamos lá, você começa na segunda-feira, pega papel e lápis, procura vídeos no YouTube e começa a desenhar. Aí não dá muito certo, passa a terça-feira, continua não dando certo, aí quarta e quinta, mesmo seguindo vários tutoriais, nada dá certo e os seus desenhos não melhoram. Sexta-feira e continua não dando certo, você começa a se cobrar, falar que não é bom o suficiente, vai acabando o prazo que você mesmo estabeleceu na sua cabeça, de uma semana, e ela chega ao fim, você não tem resultados e se frustra. Esse é um problema que atinge todos nós, não pense que é apenas com você. Por isso, não deixe o tempo fixo. Isso passa uma mensagem para o nosso cérebro de que aquela atividade é uma coisa ruim e não é prazeroso para ele realizar, pois a mensagem que foi passada é de que nós temos o dever de conseguir desenhar o mangá em uma semana. Tim Urban explica esse conceito muito bem, de como nós procrastinamos quando temos uma data final para entregar algo e ficamos pensando que, como está longe, tudo bem procrastinar e não focar na tarefa. Então, para combater isso, não deixe fixo o tempo e foque em apreciar o seu processo de realizar ou aprender algo. Se concentrando em fazer um pouco todo dia, você vai conseguir realizar seus objetivos com mais foco. Se está curtindo o conteúdo, deixa um like, vai ajudar muito. Para continuar. Ciclos do foco. Seu foco é parecido com uma luz de teatro, daquelas que brilham forte em um momento, apontando para o ator e rapidamente apaga no próximo segundo, preparando o público para a próxima cena. Sua cabeça está o tempo todo alternando entre foco e distração, em um ritmo frenético de 3 a 8 vezes por segundo. E a grande verdade é que o nosso cérebro adora ritmos, e boa parte das atividades dele se dá em ciclos. No nosso sono, por exemplo, temos a fase de sono leve, profundo e o REM. Jogos infantis como aquele Onde Está o Wall-E demonstra como a atenção é rítmica. Afinal, por mais que você seja capaz de visualizar toda a cena do livro ao mesmo tempo, só é capaz de realmente se concentrar nela se passar um pedaço da imagem por vez. E quem não sabe do que eu estou falando, esse livro infantil é mais ou menos assim: Onde Está o Wall-E? Isso que eu acabei de dizer pode não ser tão óbvio, mas é exatamente isso que o seu cérebro está fazendo agora nesse vídeo. Ao ver as imagens e escutar minha fala, seus neurônios se alternam entre 2 modos: o de atenção, que permite processar o que você está ouvindo e vendo, e o da desatenção. E falando rapidamente sobre isso, o ato da desatenção pode parecer um péssimo ato, mas é nessa fração de segundo de distração que seu cérebro consegue se deslocar para a próxima etapa e verificar quanto falta para concluir o assunto. Nosso cérebro foi evoluindo ao longo da nossa história. Imagine um antepassado selvagem que tivesse uma tendência à concentração absoluta. Provavelmente tinha uma mira excepcional. Ele era um exímio caçador, mas enquanto sua atenção estava absolutamente focada na presa à sua frente, não sobrava recurso cerebral para notar os passos do leopardo que se aproximava por trás. E assim, fomos evoluindo para termos essa distração natural, que obviamente é potencializada pelas redes sociais e celulares, como já comentamos, mas não muda o fato de que somos naturalmente distraídos. Por isso, não se cobre demais por não ter foco às vezes. Alinhando tudo para o foco total. Pessoal, sejamos realistas, nós não vamos nos tornar hiperprodutivos e focados a partir de amanhã. O ponto ideal é quando você tem confiança para encarar projetos difíceis, mas não esquecer que eles são difíceis. Inclua trabalhos suficientes para saber que não há muito espaço para distrações, mas não lote o dia a ponto de ficar ansioso. Emoções negativas prejudicam o foco, como você verá ainda nesse vídeo. Por isso, você deve organizar as tarefas de uma forma que tenha sempre seu objetivo em mente. O foco enfraquece à medida que a nossa clareza de propósito
fica confusa. A tensão ocorre quando alinhamos os nossos desejos mais verdadeiros com as nossas ações. Quando fazemos isso, o foco vem fácil. Eu sei que esse papo todo ficou confuso, mas eu vou compartilhar uma experiência pessoal para ficar mais fácil. Um jogo de futebol com meus amigos todas as noites de quinta era sagrado, mas quando eu procrastinava no trabalho e via prazo se aproximando, me apavorava e cancelava minha escalação, com esperanças de trabalhar até mais tarde para compensar. E raramente rendia, porque eu ficava frustrado e perdia o foco. Então, decidi que nunca mais ia cancelar o futebol por causa do trabalho. Resultado, com o propósito alinhado, eu fiquei altamente disciplinado às quintas, nunca mais precisei faltar ao jogo e fortaleci o valor que aquele compromisso tinha na minha vida, orientando assim até o meu trabalho em função disso, e não o contrário, como acontecia antes. Isso mostra que com o objetivo certo, o foco vem também. Mas e se estamos fazendo tudo isso, mas o foco ainda não está vindo, ou estamos empacados? Calma, vamos lá. Para que o foco seja ativado quando você quiser, você precisa criar condições para ter foco. Sabe o ar-condicionado que você só se dá conta que é barulhento quando é desligado? Aí vem aquele silêncio incrível. É isso que você precisa aprender. Desligar tudo que rouba a sua atenção, ou mesmo criar as suas condições ideais. Certa vez li sobre um escritor que deixou de usar o relógio no pulso porque não gostava da assimetria de ter um pulso mais alto do que o outro enquanto digitava. Parece loucura, mas criar as nossas próprias condições nos deixa mais focado. Então, se você precisa daquela música para estudar ou trabalhar, capricha na playlist. Se precisa de uma boa brisa, abra a janela. Se você, como eu, gosta de beliscar algo enquanto estuda, pegue algumas frutas ou uma bebida quente. Você precisa aprender o que te agrada quando está em seu momento de foco. Comece eliminando problemas básicos como fome, frio, qualquer desconforto físico e depois parta para os pontos psicológicos que te agradam, as músicas ou o som ambiente da janela aberta. E além disso, fazer o possível para eliminar emoções negativas muito fortes como estresse, frustração, raiva ou medo. É quase impossível manter o foco com elas. E para resolver isso, já vimos algumas dicas, como a primeira de arrumar a cama, que nos ajuda a começar o dia bem e gratos por termos feito ao menos a primeira tarefa do dia. Mas para as demais emoções, recomendo um pouco de meditação e uma leitura diferente do que você está habituado. O livro Meditações de Marco Aurélio, que mesmo sendo tão antigas, nos trazem reflexões sobre a nossa vida moderna. E não é fazendo propaganda, tá? Até porque eu não estou sendo patrocinado, se o tio Bezos quiser pagar nós. Mas o livro está em promoção na Amazon. Dá uma conferida, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Fechado? Continuando. Escolha 3 coisas importantes para fazer no dia. Para enfim termos o nosso foco e produtividade ao máximo, vamos escolher 3 coisas que são muito importantes para o nosso dia. Exemplo, trabalhar focado no seu emprego ou escola, faculdade. Segunda coisa, ler um livro ou estudar um pouco. E a terceira coisa, ir à academia. Pronto, é só isso. Apenas 3 coisas importantes e nada mais. As pequenas e demais tarefas nós vamos aplicando o método anterior, que já vimos, dividindo o tempo em blocos, com pequenas pausas entre eles para recarregarmos as energias, nos atentando ao nosso ambiente bem organizado, como já vimos, e lembrando das diferenças entre as tarefas que já sabemos fazer e as que precisamos dedicar um tempo de estudo. Saiba que você tem mais poderes sobre suas próprias tarefas do que tem consciência. E se tudo falhar, você não consegue focar, está atrasado e angustiado, calma. Reavalie todos os pontos um a um e planeje melhor. Jogue coisas importantes para o seu top 3 do dia e as demais priorize nos blocos. Você não precisa se comprometer com planejamentos excessivos que não estão funcionando. O importante é adotar o hábito de repensar tudo todos os dias e não empacar. Assim o seu foco estará garantido. Se você gostou desse conteúdo ou ele foi útil de alguma forma para você, deixe um like e um comentário sobre o que mais gostou ou não gostou. Estou muito feliz com o crescimento do canal e seu comentário é importante. Até a próxima.